Oi, pessoal, aqui é um resultado que eu chamei de RST. Na verdade, são três, digamos assim, três teoremas, né? Ou proposições, como você queira chamar. Três resultados matemáticos. Suponha R uma relação em A, ou seja, você sabe que o R é um conjunto que está, um subconjunto do produto cartesiano A, né? Ou A2, se você quiser chamar assim também. Aqui, binário, porque está implícito no contexto que nós estamos trabalhando com relações binárias. São três resultados distintos, tá? Então, é como se eu estivesse dizendo. Então, o teorema 1, 2 e o 3. Então, cada um deles é para ser demonstrado. O primeiro deles diz que o R é reflexivo se e somente se a relação identidade está contida em R. Então, é muito interessante, porque se você já sacou o que é a relação identidade e entendeu bem o que é o reflexivo, a hora que lê essa parte, essa proposição, você fala, é verdade, tem que estar contido, porque a identidade é puramente reflexiva, ela tem o XX só. Então, evidentemente que o R é reflexivo, se somente se ela tiver contido em R. E se ela tiver contido, né? Então, assim, é reflexivo se tiver contido, e se tiver contido é reflexivo, porque é uma ida e volta aqui, se somente se. É if and only if, é abreviado assim. Ele é simétrico, esses aqui, deixa eu ver se dá para entender, assim, intuitivamente, R simétrico, se somente se, o R é igual à sua inversa. Porque lembra que o simétrico é CXRY, então YRX. Também, assim, pode ser que não concorde 100%, mas é algo que faz sentido, assim, né? Mesmo sem ver a prova ainda. E é transitivo se ROR contido em R. Essa aqui, eu não sei, eu não consigo enxergar assim, só olhando por aqui, né? Mas talvez, se eu fizer a demonstração e pensar mais um pouco, aí acaba que ela vai ficando intuitiva, mas ela é transitiva se a composição de R tiver contida em R. Para provar, você vai ter que abrir escrever quem que é R em termos de conjunto e depois escrever também quem que é a composição de R com R. Porque até agora acho que é a primeira vez, né, que aparece R composta a R. De todo modo, esse material aqui, JE, apresenta a demonstração apenas da 2, tudo bem? A gente vai ver, como é um C e somente C, tá? Esse aqui é um C e somente C. A gente vai ter que fazer a ida e a volta. E é por isso que é muito comum, tá? Você põe assim, põe essa setinha, todo mundo entende que você tá iniciando a demonstração da ida, tá? Super universal fazer isso. Bom, quem que me explica? Deixa eu sentir aqui o quanto tá clara uma demonstração da ida, que a gente fez bastante demonstrações matemáticas 1, né? E deu uma revisada aqui na 2. Mas quem que pode explicar para mim o item 5? Por que ele está sendo feito? Assim, por que está fazendo isso? Opa, que explicar eu sei. Tá, mas supondo o R simétrico, no caso a gente não sabe, a gente quer demonstrar, então faz a suposição para poder começar a desenvolver. No caso é um dado e a gente vai, nosso objetivo é provar isso. Porque a gente precisa provar, é difícil explicar mesmo. A gente precisa provar um condicional que eu estou chamando aqui de P e Q. Se P, então Q. E daí, lembra que devemos assumir P. Eu pus se P, então Q, só para ficar curto, porque senão
Mas o P aqui, esse seria o P. E o Q, devemos assumir P, tá? O Q é o R igual à inversa. Então, é tudo isso aqui, ó. Então, a ideia que está por trás disso é, nós temos que provar a ida. O que é a ida? A ida é se P, então quem? Então, o que você faz? Assume P. Ou seja, assume o C aqui, que é R simétrico. Era mais ou menos isso que eu estou querendo relembrar. Pronto, agora você pode até esquecer um pouco... Até esquecer o que está atrás, porque aqui já está com tudo que precisa. Você quer provar a ida, você quer provar isso aqui, ó, o Q. Então, você assume o C, que é isso aqui. Aí você começa os truques, né? Seja esse par ordenado um elemento arbitrário de R. Então, essa palavra arbitrário, ela não está escrita à toa. É porque a gente quer provar um para... Se a gente provar para um arbitrário, você provou para todos, porque é arbitrário. Se é arbitrário, pode ser qualquer um, tá? Como o R é simétrico, se você tem XRY, você conclui YRX, porque é o seguinte, o que eu estou querendo dizer? O item 6, escreve em símbolos o item 6, é X, R, Y. Então, o que eu estou querendo dizer no 7 é que a gente tem duas peças de quebra-cabeça. Nós temos aqui X, R, Y, porque eu fiz na mão que seja assim, né? Foi feito na mão que seja assim. O R é simétrico, porque a gente estava trabalhando como hipótese a ida, então é verdade isso. Ó, você tem essa pecinha e essa pecinha, você conclui essa. Muitas vezes agora, só vou relembrar, que eu estou usando uma notação entre vírgulas, em que eu vou colocando depois da última vírgula, eu coloco a conclusão das peças que a gente tem antes. Tá? Então, quando você vê esse monte de objetos com vírgulas, eu estou querendo dizer, isso é verdade que nós já sabemos, isso é verdade que nós já sabemos. E isso nós estamos concluindo. Tá? Juntou essas duas peças, dá essa aqui. Então, agora essa aqui passa a ser uma peça nova do quebra-cabeça da demonstração. Então, agora a gente tem essa pecinha, YRX, que significa, por sua vez, é a mesma coisa, tá? Só pode ser escrita assim, certo? E se o YX pertence a R, é porque o R é menos 1. E outra pecinha do quebra-cabeça que nós temos. Porque lembra que aí que entra a maturidade matemática do matemático, né, que está fazendo isso. Ele está assim, olhando, ele está fazendo o presente, mas olhando o futuro. Então, ele fala, bom, o que eu quero provar? Eu quero provar que o R é igual a R menos 1. Então, eu tenho que partir de um para-ordenado arbitrário em R, beleza, parte dele. Mas o R menos 1 tem que entrar em algum momento. Então, à medida que ele vai ter que entrar agora, porque você vai pegar e escrever o que você tem. Você sabe já da definição que o R-1 são todos os par-ordenados YX, tá? Em que isso acontece. E daí você sabe que o YX pertence a R, mas por essa conclusão aqui, ele pertence ao R-1 também, tá? Então aqui é meio que como isso aqui é a mesma coisa, né? Esses dois elementos. Então, pode até esquecer isso aqui, vou dar só esse. Esse aqui mais esse aqui levou a essa conclusão, que YX pertence a R-1. Juntou essas duas peças, deu essa aqui. Agora, como o X é arbitrário, que é uma outra pecinha do quebra-cabeça, que foi tirado do 6, concluímos, e como isso é arbitrário, e a gente concluiu que... Porque nós concluímos isso aqui, quer ver? Talvez eu pudesse colocar um item a mais. Ó, deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui, um item a mais. A gente partiu do x ry e concluímos o y rx. Vou até posso. A gente partiu e a gente concluiu o y r-1 x, então... Espera aí... Não, aqui, ó. Esse item 8... Ó, esse item 8 está dizendo o seguinte, ó, esse item 8, ele está dizendo que a gente partiu do y... a gente tem que y, r, x, então y, r, menos 1, x.
Daí o que você fala? Como ele é arbitrário, então está contido. Mas por que está contido? O arbitrário está querendo dizer que é para todos. Mas mesmo assim, você fala, tá, tudo bem que eu entendo que para todos. Por que essa relação é porque o contido, vocês lembram que quando um conjunto está contido em outro, você consegue escrever em termos dos seus elementos usando o condicional C, né? Veja se ficou claro. Acho que não sei se o Marcos ou alguém quer fazer alguma pergunta. E, com isso, conclui o 9. Peraí, só uma coisa aqui. Ainda não acabou, só concluiu o item 9. Alguém entendeu? Quem entendeu? Sim. Eu entendi, Tá professor. tranquilo. Certo. Carielli também? Entendi. Ah, tá ótimo, então. Eu só vou ficar convencido de que eles são iguais se R-1 tiver contido em R. Aí vai ter um argumento mais para poder dizer nada contra. Porque o que a gente concluiu aqui é que o R está contido no R-1. Veja, então, tá certo, esqueci de enfatizar. O que a gente está querendo provar é que R é igual a R-1. Quando você tem uma igualdade entre conjuntos, você tem duas partes da demonstração. Você vai ter que provar que o R está contido em R-1, depois você vai ter que provar que o R-1 está contido em R. Então, essa aqui é a primeira parte dessa igualdade aqui. Agora a gente vai provar que o R-1 está contido em R. Então, você vai fazer a mesma ideia. Você vai supor... Porque agora é como que você resetasse, assim, é como se você zerasse o que você falou antes e começasse de novo para provar só esse pedacinho. Então, você fala assim, suponha que o XY pertence a R-1. Se o XY pertence, a gente conclui que o YX pertence a R, por questão da definição de inversa. Como R é simétrico, então nós temos essa pecinha. E como nós temos essa pecinha daqui, o R é simétrico e ele pertence, lembra que o simétrico fala que se ele pertence, se inverter aqui também pertence. Então juntou, ganhamos mais uma nova pecinha. Daí você fala, como o XY pertence a R-1, que vem daqui, e como tem essa conclusão, então, por mesmo argumento anterior, o R-1 está contido em R. Daí você pega e fala, como você provou, como a gente tinha essa nova peça, que é o R contido em R-1, R-1 contido em R, conclui esse aqui. Então, até às vezes eu ponho um quadradinho tracejado quando a gente conclui uma parte importante da prova, que é esse é um pedacinho, esse é outro aqui. Na verdade, então é isso. Essas duas partes que tem esses dois quadrados, finaliza a ida. Vê se tá tudo ok. Bom, agora começa a volta. Vamos só lembrar o que é a volta. A volta é você agora dizer que isso aqui é verdade. Sim, Marcos? Só pensar no ponto 9 novamente, por favor. No 9? Não. Teve um ponto que você mostrou que R estava contido em R-1 e R-1 contido em R. Isso. Foi lá no 13. Mas já chegou até aí, do 9 e do 12, na acabada demonstração. Não, sim, exato. É o seguinte, ótima pergunta. Você pode acabar a demonstração aqui, o 12. Quando você está num texto formal, você pararia aqui. Essa parte 13 aqui é mais uma didática, entendeu? Que você está relembrando que se você tem isso aqui, que se você tem... É tipo assim, é como se fosse uma... É um passo a mais, entendeu? Se você não colocar esse passo a mais, é aceitável, porque isso para os matemáticos é muito evidente. Você não precisa ficar dizendo isso. Já é evidente que você fez isso, é igual. Porque é muito usado, né? Mas assim, aqui o 13 está dando só um passo didático, tá? Não é um passo
essencial que precisaria. É um passo essencial para entender por que é igual. Mas não é tanto um passo essencial na escrita. Daí, bom, agora a volta é que a gente vai fazer. Então apaga tudo, apaga o que eu falo assim. Você não vai usar argumentos que estão aqui mais, porque você vai começar do zero agora. A volta. E a volta é, você supõe isso e tem que provar o que mesmo? Tá, você vai supor essa parte aqui e concluir que é simétrico. Então você começa a reverter o raciocínio, tá? Supõe isso aqui. Nós temos que provar que é simétrico. Então considere xy elementos arbitrários de A. Suponha xRy, tá? Suponha xRy. Então, como você supôs isso aqui é verdade. Como ele é igual a menos 1, que é porque isso aqui é verdade, então você tem que o xy pertence a R menos 1, porque se ele pertence a R e ele é igual, então pertence aqui, 17. Ok com 17? Lembra que a gente tem que provar que é simétrico. Então, o que tem para ser simétrico? É você partir do xRy, chegar no yrx. Então, estamos partindo do xRy. Por isso que agora eu gosto muito da notação curta, porque eu, particularmente, se eu ficasse, ao invés de... Eu consigo enxergar melhor o global com essa notação curta. Claro que a gente põe aqui a notação ampliada na hora de abrir as contas. Mas na hora de concluir, eu acho maravilhosa essa anotação. Então, você supôs xRy, que significa isso. Esse significado aqui, dado que é simétrico, conclui-se isso. Da definição de R menos 1, se ele pertence a menos 1, é porque você inverter esses dois, significa que esse par ordenado invertido pertence à inversa da inversa, que é o R. Logo, se isso é válido, YRX. Se você partiu disso e concluiu isso, é porque você agora escreve desse jeito aqui, ó. Partir disso, concluir isso. E foi para todos, por causa da palavra arbitrário, que faz com que seja para todos. Pronto, aqui acabou a demonstração. Por exemplo, aqui, novamente, eu coloquei R é simétrico, por questão de colocar no idioma, né? Aqui, por questão didática. Mas se você parasse aqui no 19, acabou perfeito, tá? Poderia colocar o quadradinho aqui no 19, tá absolutamente correto. E agora, muito bem, assim, veja se tem dúvidas, perguntem, comentários, porque se vocês entenderam todos os passos, vocês entenderam uma demonstração de um teorema por completo. Não está faltando nada aqui. Tem até coisas em excesso só por didática, mas não falta nada aqui. E se entender todos os passos, vocês podem dizer que conseguiram compreender a demonstração completa de um teorema, que é o teorema 2.